Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Sbargelotti e eu estou aqui no Paz e Bem toda segunda-feira, hoje, 7 de julho de 2025. Nós continuamos a nossa reflexão sobre a prática libertadora de Jesus a partir do livro de Carlos Messias, Com Jesus na Contramão. Hoje, capítulo 5, crise, derrota, vitória, obediente ao Pai e fiel aos pobres, até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Então, ponto 1, oposição crescente, rever a caminhada, renovar o compromisso. Foi grande o entusiasmo que Jesus suscitou no povo de sua terra. Era como se o reino estivesse chegando. Mas na medida em que crescia a popularidade, crescia também a oposição. Jesus entrou em conflito com os grupos de liderança da sociedade. Fariseus, escribas, saduceus, herodianos, sacerdotes, romanos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia ser preso. Sabia que não iam deixá-lo fazer o que fazia. Dentro daquela sociedade, o anúncio do reino, do jeito que era feito por Jesus, não seria tolerado. Ou ele voltava atrás, ou seria morto. Não havia outra alternativa. Jesus não voltou atrás. A cruz apareceu no horizonte já como uma possibilidade. Não como uma possibilidade, mas como uma grande certeza. A cruz. A cruz. A minha é do mesmo modelo do Papa Francisco, né? O bom pastor. Em meio a todos esses conflitos, Jesus sai da Galileia, vai para a região de Cesareia de Filipe e começa a preparar os discípulos. No caminho, faz um levantamento. Quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8, versículo 27. Depois de ouvir que o consideram o Messias, ele lhes fala abertamente de sua paixão, morte e ressurreição. Foi um choque. Pedro reage. Deus não o permita. Jesus rebate. Vai embora, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Fechados dentro da ideologia do Messias glorioso, os discípulos não podiam compreender a proposta de Jesus. Foi um momento de crise e de revisão da caminhada. A partir deste momento, aparecem várias mudanças na maneira de Jesus anunciar a Boa Nova. Antes ele fazia muitos milagres. Agora, os milagres são quase uma exceção. Antes não se falava da paixão a não ser como uma possibilidade remota. Agora, a paixão está no centro do ensinamento de Jesus. Antes, Jesus anunciava a chegada iminente do reino. Agora ele começa a insistir na vigilância, nas exigências do segmento e na necessidade de carregar a cruz.
Antes ele ensinava ao povo, agora é a formação dos discípulos que o preocupa. Ele pede que eles optem de novo e começa a prepará-los para a missão que virá depois. Jesus chega a sair da cidade ou a permanecer em casa para poder estar com eles e cuidar da sua formação. Antes, as parábolas orientavam o povo para perceber o mistério do reino presente na atividade de Jesus. Agora, elas orientam o ouvinte para o futuro julgamento e o fim dos tempos. Por exemplo, as parábolas dos vinhateiros homicidas, do devedor implacável, dos trabalhadores da 1/10 hora, dos 2 filhos, da festa nupcial, dos 10 talentos. A partir do momento em que ficou claro que iam matá-lo, Jesus começa a usar com frequência o título de Filho do Homem. É o nome que ele mais usou para si e que nós usamos menos para ele. O que Jesus queria indicar quando começou a usar esse nome? O que Jesus queria indicar quando ele começa a usar este nome? Filho do Homem. O nome que Jesus gostava de usar para si. No Evangelho de Marcos, este nome algumas vezes indica a glória que Jesus vai ter como Messias junto de Deus. Por exemplo, diante do sumo sacerdote que o condenava, Jesus declara: vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, sentado à direita do Todo-Poderoso. Marcos 14, versículo 62. A maioria das vezes, porém, o nome é usado para mostrar que o caminho da glória passa pela perseguição e pelo sofrimento. Por exemplo, quando fala aos discípulos sobre a sua paixão, Jesus diz, abre aspas, o Filho do Homem vai ser preso e morto. Marcos 8, versículo 31, Marcos 9, versículo 31 e Marcos 10, versículo 33. 2 outras vezes ainda, este mesmo nome indica o poder. Abre aspas. O Filho do Homem é dono do sábado. Fecha aspas. Marcos 2, versículo 28. Abre aspas. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Fecha aspas. Marcos 2, versículo 10. Assim, no Evangelho de Marcos, são 3 os elementos implicados neste nome: glória, sofrimento e poder. Glória, sofrimento e poder. O título, Filho do Homem, vem do Antigo Testamento, vem do Primeiro Testamento. Ele aparece numa das visões apocalípticas em que o profeta Daniel descreve os impérios dos babilônios, dos medos, dos persas e dos gregos. Na visão do profeta, estes 4 impérios têm a aparência de 4 animais monstruosos. Leão com asas de águia, urso com 3 costelas entre os dentes, onça com 4 cabeças e uma fera medonha e terrível. Está lá em Daniel, versículo 7, capítulo 7, versículos 3 a 8.
Em outras palavras, são impérios animalescos, brutais, desumanos, que perseguem e matam. Daniel 7, versículo 21, depois versículo 25. Olha, depois destes reinos anti-humanos, aparece o reino de Deus, que tem a aparência não de um animal, mas sim de um filho do homem. Ou seja, é um reino com aparência de gente, um reino humano que promove a vida. Atenção ao texto. Daniel 7, versículo 13 a versículo 14. Abre aspas. Em imagens noturnas, tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino. E todos os povos, nações, línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal qual que jamais será destruído. Fecha aspas. A figura do Filho do Homem, que recebe o poder e o reino, representa o povo de Deus. Diz a explicação que Daniel recebe: o reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os impérios o servirão e lhes prestarão obediência. Em outras palavras, a missão que o Filho do Homem recebe é a missão de todo o povo de Deus. E consiste em realizar o reino de Deus, que é um reino humano. Reino que não persegue a vida, mas que a promove. Jesus assume esta missão. E ele não a assume sozinho. Apresentando-se como Filho do Homem, ele está dizendo aos discípulos e a todos nós, abram aspas, venham comigo, vamos juntos realizar a missão messiânica que Deus nos entregou. Vamos realizar o reino que ele sonhou. Esta missão não é só minha, ela é de todos nós. Fecha aspas. No terceiro ponto, a tentação de seguir por outros caminhos. Na medida em que o anúncio do reino se divulgava pela Galileia, crescia no povo a expectativa messiânica e aumentava sobre Jesus a pressão para aceitar o papel do Messias que os outros esperavam. Essa tentação acompanhou Jesus do começo ao fim da missão. A pressão vinha de todos os lados. Pessoas, fatos, situações, o próprio demônio, todos tentavam levá-lo por outros caminhos. Mas ninguém, veja bem, ninguém nunca conseguiu desviá-lo do rumo traçado e assumido como servo de Javé e filho do homem. Neste ponto, Jesus não teve medo de provocar conflitos, nem com as autoridades, nem mesmo com as pessoas mais queridas. Os que tentaram desviá-lo do caminho receberam respostas duras e reações inesperadas. Por exemplo, Pedro tentou afastá-lo do caminho da cruz e propôs o caminho do Messias glorioso. Sem a cruz. Mas teve de ouvir: vai embora, Satanás. Marcos 8, versículo 33.
Os pais de Jesus se queixaram. Meu filho, por que você fez isso conosco? Lucas 2, versículo 48. Mas receberam como resposta, por que me procuravam? Então não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Lucas 2, versículo 49. Os parentes queriam levá-lo para casa, Marcos 3, 21, mas ouviram palavras duras que pareciam uma ruptura. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Marcos 3, versículo 33. Os apóstolos gostaram do afluxo do povo e queriam que Jesus voltasse, mas receberam uma recusa. Vamos para outros lugares, pois foi para isto que eu vim. Marcos 1, versículo 38. Marcos 1, versículo 38. João Batista esperava como Messias um juiz severo. Lucas 3, versículo 9. Mateus 3, versículo de 7 a 12. E queria uma definição de Jesus. És tu ou devemos esperar por um outro? Mateus 11, versículo 3. Jesus mandou João conferir as profecias e confrontá-las com a realidade dos fatos. Mateus 11, versículos 4 a 6 e Isaías 29, versículos 18 e 19, depois 35, versículos 5 a 6, depois 61, versículo 1. Os fariseus avisaram, vai embora daqui porque Herodes quer te matar. Lucas 13, versículos 31. Na resposta, Jesus deixou bem claro que ninguém ia impedi-lo de realizar sua missão. Vão dizer àquela raposa que vou continuar trabalhando aqui hoje e amanhã. Só vou terminar depois de amanhã. Lucas 13, versículo 32. Olha aí o povo queria forçar Jesus a ser o Messias rei. João 6, versículo 15. Ao percebê-lo, Jesus simplesmente foi embora e se refugiou na montanha. João 6, versículo 15. O demônio propôs o caminho do Messias novo Moisés, que alimenta o povo no deserto. Mateus 4, versículo 3. Do Messias desconhecido, de que de repente se manifesta publicamente. Mateus 4, versículos 5 e 6. João 7, versículo 27. E do Messias nacionalista, que conquista o domínio sobre o mundo inteiro. Mateus 4, versículo 9. Jesus reage com força, condenando a proposta com palavras da Escritura. Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. No horto, o sofrimento leva Jesus a pedir: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice de vinho tinto e de sangue. Mas ele logo acrescenta: não o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. E na hora da prisão, hora das trevas, Lucas 22, versículo 53, aparece pela última vez a tentação de seguir pelo caminho do Messias guerreiro. Jesus reage: guarde a espada no seu lugar. Mateus 26, versículo 52. Orientando-se
Pela palavra de Deus, Jesus recusou todas essas propostas. Ele não foi pelo caminho da revolta, nem do Messias Rei, nem do zelo nacionalista. Inserido no meio dos pobres e unido ao Pai pela oração, fiel a ambos, ele resistiu e seguiu no caminho do Filho do Homem e do servo do Senhor. O caminho do serviço ao povo. Mateus 20, versículo 28. Na próxima segunda-feira, dia 14, nós falaremos sobre a oração na vida de Jesus. Hoje, 7 de julho de 2025, fazem 35 anos que Cazuza nos deixou. Cazuza foi o primeiro vocalista da banda Barão Vermelho, gravou com a banda 3 álbuns de estúdio e depois saiu um 4º álbum do Rock in Rio, né, um álbum póstumo. Então, 4 álbuns com o Barão, e em sua carreira solo, começada em 85, indo até 90, durante esses 5 anos ele gravou 6 álbuns. 5 de estúdio, 1 ao vivo, e a cada ano de saudade, nas datas redondas, descobria-se mais um álbum do Cazuza, do poeta. Cazuza deixou uma discografia muito importante para a música popular brasileira. Ele soube, juntamente com Renato Russo, Herbert Viana, Humberto Gessinger, Arnaldo Antunes, Sérgio Brito, Nando Reis, toda essa turma que estava silenciado durante a ditadura militar e que pôde falar tudo isso em canções na década de 80, fez um grande bem para nós que estamos aqui ainda. E estamos lutando. – 35 anos de saudade do poeta Cazuza. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de rato. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Viva Cazuza. Paz e bem. Vida longa e próspera.